Queridos amigos e amigas, estamos juntos novamente após o período da passagem do Ano Novo, das festas, da confraternização, e quero desejar a todos um feliz 2020. E também vamos agradecer a Deus pela oportunidade de evoluirmos intelectual e espiritualmente. Nos vídeos anteriores, nós pudemos estudar os aspectos da nossa inserção no universo da fonte criadora, a nossa estruturação material, a estruturação energética, intelectual e espiritual. E também vimos alguns métodos de meditação que são imprescindíveis para a conquista das metas espirituais e intelectuais na prática da fraternidade universal, na prática do amor incondicional como meta. Daqui em diante, nós vamos estudar as religiões que ocorreram e ocorrem na história da humanidade. Nós já enfatizamos nos vídeos passados que devemos desatar os laços que nos prendem às diversas crenças, para que possamos evoluir de uma forma racional, intelectual, e entendermos o nosso sentido da vida. O que nós estamos fazendo aqui? Para onde nós vamos? De onde nós viemos? Nós temos que saber isso de uma forma com a sabedoria, com a inteligência. E só assim nós vamos ser felizes, ou pelo menos nós vamos saber administrar melhor a nossa vida encarnada com qualidade e bem-estar. Agora será diferente aqui a nossa conduta. Nós iremos estudar as diversas religiões de uma forma bem sucinta e, de repente, com os conhecimentos que vamos adquirir, possamos estabelecer a nossa religião interior, livre das amarras, dos radicalismos, da ignorância intelectual e religiosa. Neste vídeo, nós vamos apresentar alguns quadros ou esquemas para que tenhamos uma visão geral da evolução intelectual da humanidade. E, ao mesmo tempo, possamos observar as diversas religiões que aconteceram na linha do tempo da história dos povos. Este é o nosso objetivo neste vídeo. Eu destaco que as crenças ou religiões têm uma relação direta com a inteligência do ser. E a inteligência do ser, deve estar embasando a religiosa, a crença. Quanto mais ignorante for a pessoa, ou menos inteligente, mais vai acreditar, ou mais acreditará, em princípios religiosos fora da realidade. Entretanto, a humanidade ainda está muito distante do entendimento dos princípios divinos da criação de tudo o que existe. E, em decorrência, temos então o quê? Um número grande de crenças e superstições. Por esse motivo é que eu falo sempre em livrarmos das amarras das religiões, pois todas elas ainda são insuficientes no conhecimento de tudo o que existe, assim como a ciência, que também engatinha nesse sentido. Nós somos ainda criaturas que estamos num estágio primário, evolutivo, intelectual e espiritual. Por isso é que estamos vivendo numa morada do Criador repleta de sofrimento e dores, que esta é a moeda de troca, pois não praticamos a fraternidade universal, o respeito, a conduta ilibada correta e outras atitudes. Nós estamos na escola de Deus, temos que compreender isso. Temos que nos aprimorar a cada momento e é o único caminho. Bem, antes de falarmos sobre as religiões, nós vamos ter que relembrar a história da humanidade, apresentando alguns fatos mais importantes e nos situarmos melhor nesse contexto. Então nós vamos apresentar a divisão da história da humanidade. E essa divisão da história é um referencial que facilita a nossa compreensão do estudo histórico. Trata-se de uma divisão convencional que não é estática e nem imutável. Alguns aspectos de um determinado período histórico permanecem
prevalecendo em outras épocas. Portanto, o término de um período e o começo de outro não significa necessariamente um momento de modificação, e sim um momento de transição. E para entender melhor essa história, costuma-se dividi-la em períodos, idades ou fases. Então, nós vamos ver a divisão, agora vocês estão vendo na projeção, a divisão da história, que era dividida em dois grandes campos, a pré-história e a história propriamente dita. A pré-história ela é apresentada em três períodos: o período paleolítico ou da pedra lascada, o período neolítico ou da idade da pedra polida e a idade dos metais, onde a humanidade começou a manipular o ferro, o cobre e o bronze. A história agora, por sua vez, nós temos meios de estudá-la melhor, porque temos subsídios para isto. Ela é dividida em idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea, que é a que estamos vivendo. Vocês vão ver agora um outro quadro da divisão da história, com datas, para que tenhamos uma ideia das divisões da história. A divisão da história, então, se desenvolve na pré-história de milhões de anos lá atrás até 4.000 a.C. E este 4.000 a.C. refere-se à invenção da escrita pelos sumérios. A Idade Antiga ela tem início em 4.000 a.C. e se desenvolve até 476 d.C. E é a data da queda do Império Romano do Ocidente. De 476 d.C. até 1453 d.C., nós temos a Idade Média. E esta última data refere-se à tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. A Idade Moderna, então, ela se inicia em 1453 d.C. e se desenvolve até 1789 d.C., que é relativo ou referente à Revolução Francesa, é a Idade Moderna. E de 1789 d.C. até os dias de hoje, nós temos a Idade Contemporânea, que é a nossa idade, onde nós estamos vivendo com certeza, não é? Muito bom. Então, a pré-história é todo o período que existiu antes da invenção da escrita e é denominado de pré-história. Assim, a pré-história corresponde a um período da humanidade que abrange milhões de anos. E nesse momento, ou nesse tempo, o homem aprendeu a viver em comunidade, a utilizar o fogo, a domesticar animais, a produzir alimento, dando origem à agricultura, inclusive. Na pré-história, o homem criou a linguagem como meio de comunicação. A pintura, a cerâmica e as primeiras organizações sociais e políticas, de uma certa maneira. E ela é dividida, como já falei, em três períodos. O Paleolítico, também chamado de Idade da Pedra Lascada, vai desde o surgimento dos primeiros hominídeos e se estende até 8.000 a.C. Trabalhavam na coleta, caça e pesca, eram nômades, os abrigos eram provisórios onde viviam, usavam instrumentos de pedra, ossos e madeira lascados e constituíam pequenos bandos de pessoas. O período neolítico, também chamado de Idade da Pedra Polida, se desenvolve desde 8.000 a.C. até 5.000 a.C. E tinha uma prática da agricultura e criação de animais mais desenvolvidas, eram seminômades, tinha algum sedentarismo com moradias fixas e tinham instrumentos de pedra e ossos polidos, praticavam a cestaria e também a cerâmica. E a Idade dos Metais, que é o término do período da pré-história. É o período que se estende desde 5.000 a.C. até o surgimento da escrita pelos sumérios, como já falei, em 4.000 a.C. E eles já tinham algum conhecimento de metalurgia e organizações sociais mais numerosas. Tudo o que sabemos sobre a pré-história
é decorrente das escavações paleontológicas a partir do século XIX e se estende até os dias de hoje com muitas pesquisas acerca do assunto. Agora, a divisão da história propriamente dita, e vamos começar falando sobre a Idade Antiga, ou Antiguidade, é o período da história que é contado a partir do desenvolvimento da escrita pelos sumérios, mais ou menos em 4.000 a.C., para mais ou para menos, até a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 da Era Cristã. Surgiram as primeiras civilizações, a maioria delas estavam localizados em regiões férteis, às margens dos rios e adequadas para o desenvolvimento da agricultura. Nós podemos dividir a Idade Antiga em Antiguidade Oriental e Antiguidade Ocidental ou Clássica. A Antiguidade Oriental ela é marcada pelo aparecimento dos primeiros povos civilizados, como os egípcios, aqueles povos da Mesopotâmia, que nem, por exemplo, os sumérios, os amoritas, os assírios, babilônios, os caldeus, e outros também, como os fenícios e os hebreus. A Mesopotâmia é a região localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Esses povos, eles eram bem influenciados pelo meio físico-geográfico em que habitavam. Em geral, possuíam uma economia baseada na agricultura e na pecuária, e utilizavam mão de obra escrava. Lembram dos egípcios escravizando os hebreus? Era desse estilo. Os fenícios, que não possuíam condições favoráveis a uma economia agrária, acabaram por desenvolver a navegação e o comércio. A Antiguidade Ocidental, agora, ela refere-se a dois povos principais, os gregos e os romanos. Todos nós já conhecemos a história do Império Romano e suas conquistas, bem como a presença da cultura grega, a era de ouro da cultura grega, que influenciou muito todos aqueles momentos da antiguidade. E até hoje, os grandes filósofos gregos. Essa fase é marcada por grande desenvolvimento comercial também, tendo o mar Mediterrâneo como principal rota de comércio. Agora, na Idade Média, que é o período que inicia em 476 d.C. e vai até a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453 da Era Cristã, da nossa era, o período foi marcado pela hegemonia da Igreja Católica. Ela dominava muito. Havia o enfraquecimento comercial nesse período e o sistema de produção feudal e sociedade hierarquizada estava presente. Neste período da história, nota-se grande diferença entre o Ocidente do continente europeu e o Oriente. No Ocidente, na Europa, destacavam-se 4 fatores básicos da vida medieval. O castelo, que era o centro da vida política e habitação do senhor feudal. O exército, como segundo fator, que demonstra a atividade principal da nobreza, que era a de guerrear. Em terceiro, temos a igreja, que cuidava de todos os aspectos espirituais da comunidade, mas também tinha uma influência política violenta. E, finalmente, como quarto fator, temos os trabalhadores rurais, que sustentavam economicamente a Europa na Idade Média, e eram chamados de servos. Não vamos falar de escravos, mas é parecido. Agora, no Oriente havia grandes impérios. Tínhamos os árabes e o Império Bizantino. Os árabes, inicialmente, eles dominaram a Península Arábica e, posteriormente, em busca de terras férteis, eles conquistaram parte do território asiático, todo o norte da África e também na Europa, a Península Ibérica. O Império Bizantino, a capital chamava-se Constantinopla, que hoje é a cidade de Istambul. E a situação geográfica favoreceu o desenvolvimento do comércio de produtos orientais. E ela foi dominada pelos turcos em 1453, data considerada como o término da Idade Média.
Na Idade Média nós temos um fato terrível, que foram as cruzadas, em número de 9, imaginem só. Ocorreram no período de 1095 depois de Cristo a 1492. Imaginem vários séculos. E foi um movimento militar de caráter parcialmente cristão, que havia também por trás o interesse do apego material da política dos senhores feudais, que partiu da Europa Ocidental e cujo objetivo era colocar a Terra Santa e a cidade de Jerusalém sob a soberania dos cristãos. Nesse contexto, as cruzadas, uma espécie de guerra santa, empreendida pelos católicos contra os muçulmanos, que dominavam Jerusalém e outras regiões consideradas sagradas pelos cristãos. E vocês vejam, um exemplo de insanidade religiosa, do radicalismo, do apego ao poder, sem dúvida. Havia morticínios, roubos, saques, era uma loucura naquele tempo lá. E ainda temos alguns exemplos do radicalismo religioso nos dias de hoje. É uma insanidade só. Deus não quer isso, com certeza. Temos que praticar a fraternidade universal. É lógico que as religiões estão sempre ligadas ao poder político, econômico deste planeta. A Idade Moderna, agora, é o período da história que tem início em 1453, vai até o ano da data da Revolução Francesa, que foi em torno de 1789. Dentro desse período da história, podemos destacar a expansão marítima europeia, que foi significativa. Houve uma revolução comercial e o mercantilismo. Tivemos o colonialismo europeu na América. Tivemos também o périplo africano, que é o nome de uma série de viagens realizadas pelos portugueses no século XV. Inicialmente pelo mar Mediterrâneo, mas sobretudo pela costa da África. O objetivo era o quê? Era chegar até as Índias por um caminho alternativo e poder trazer os produtos de lá sem ter que passar ou comprar em Gênova ou Veneza. Era uma questão financeira. Tivemos o renascimento cultural, um aspecto fundamental no desenvolvimento das ciências, das artes, de tudo que nós temos notícia com incríveis gênios da cultura. Tivemos a reforma protestante e a contra-reforma neste período, e vocês devem lembrar que na Idade Média nós tivemos a separação da Igreja Ortodoxa do Oriente da Igreja de Roma. E na Idade Moderna tivemos também o absolutismo e o iluminismo. O absolutismo foi a forma política predominante na Idade Moderna europeia. Os poderes políticos eram concentrados na pessoa do rei, cujos interesses eram vistos como interesses do país. Vocês imaginem, o rei Luís XIV da França, ele dizia assim, que o Estado sou eu. Tal concentração baseava-se no controle do quê? Do exército e da instituição religiosa nacional. É o binômio de religião e controle político. O iluminismo agora foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa e que defendia o uso da razão, a luz, contra o antigo regime, que eram as trevas, e pregava maior liberdade econômica e política. Esse movimento promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais importantes, baseadas nos ideais da liberdade, da fraternidade e da igualdade. Durante a Idade Moderna, o mundo passou por uma série de transformações importantes. Foi nesse período que o continente europeu começou a expansão marítima, dando início às grandes navegações, que resultaram na conquista de outros territórios, como a África e as Américas. Durante a modernidade, as classes dominantes europeias acumularam riquezas incríveis,
e criaram bases para expandir sua forma de organização pelo mundo. Naturalmente que essas riquezas eram colhidas nos locais onde eram descobertos, com certeza, dos povos que ali viviam. O período favoreceu também o desenvolvimento do capitalismo e a transição da produção agrária para a produção mercantil e industrial. Essa foi uma idade de grande importância na história da humanidade, porque os homens descobriram muitos lugares da Terra que jamais poderiam pensar que existissem. Foi a época das grandes navegações e descobertas, como já falamos. O comércio se desenvolveu muito. Com o desenvolvimento, o comércio, a classe social dos comerciantes, chamada burguesia, se fortaleceu. Outro acontecimento importante da Idade Moderna foi o Renascimento, grande movimento de pintores, escultores, filósofos e cientistas. Nessa idade houve também uma divisão entre os cristãos, surgindo o protestantismo. Vejam como as religiões estão se dividindo. Que negócio louco é esse? Quando o homem entra nessa história, fica tudo muito difícil. Os reis tornaram-se poderosos, muitos abusaram do poder. Assim é que o povo francês revoltou-se contra a monarquia, contra o rei. E esse movimento deu-se em 1789 e é chamado de Revolução Francesa. Foi nessa hora que houve a queda da monarquia francesa. E ela estabelece o final da Idade Moderna. Agora, a Idade Contemporânea ela é considerada desde 1789, a época da Revolução Francesa, até os dias de hoje. Do ponto de vista econômico, apresenta grande desenvolvimento, nós estamos assistindo isso, né? De uma certa maneira, naturalmente. Nasceu a indústria e com ela duas novas classes sociais. A classe industrial, os patrões, e a classe operária, os empregados. Olha lá, temos os servos, os empregados, gado de corte. A população é nesse nível. Temos o poder oculto, os poderosos da religião, dos bancos, da política e tanto mais. E temos aqui o povão, que é o gado de corte. Nós temos que ficar atentos a isso aí. Temos que reivindicar o controle de tudo que existe nesse planeta. Neste período, aconteceram as mudanças mais profundas nas formas de organização das sociedades, marcado pelos conflitos e grandes guerras mundiais. O comércio se desenvolveu incrivelmente no mundo todo. As cidades foram ficando cada vez maiores, as ciências em todos os campos de atividades desenvolveram-se de uma forma significativa, acentuada, e os cientistas fizeram grandes descobertas. Tudo se expande em conhecimento tecnológico, até as tecnologias da informação que temos hoje, coisa incrível, maravilhoso, e tudo mais. Estamos assistindo a esse desenvolvimento na vida atual. É incrível e deslumbrante essa evolução. Nesse período contemporâneo, a ambição pelo domínio econômico, como sempre, acabou provocando duas grandes guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial, em 1914 até 1918, ficou quase exclusivamente a nível da Europa. E a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, envolvendo países de todos os continentes. A perda de vidas humanas foi algo incomensurável e insano. Bom, agora nós vamos ver uma outra figura que mostra a linha do tempo nessa história toda da humanidade. E o surgimento das diversas religiões nessa linha do tempo. As religiões mais importantes, obviamente, porque nós temos centenas, milhares de crenças e religiões e doutrinas por aí. Então, vocês vão começar a ver este quadro na linha do tempo das religiões acontecendo ali nas diversas idades, na Idade Antiga, na Idade Média, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea e, de repente, o aparecimento do Cristo ali na época de Tibério, o César, o imperador romano. As práticas e concepções religiosas remontam à mais remota antiguidade, desde a pré-história, desde os seres primitivos.
passando por diversas origens, como, por exemplo, na Índia, lá no Egito, na China, do Japão, na Pérsia, na Grécia, no Oriente, na Europa. Olha só, em muitas religiões, muitas regiões, até os nossos dias. Isso faz parte do contexto evolutivo e intelectual da humanidade, porque as religiões só poderão ser compreendidas com a inteligência. Se não houver desenvolvimento da inteligência, não há possibilidade de termos uma religião real dentro de uma realidade racional, intelectual, concreta. Então é fundamental que tenhamos esse desenvolvimento da inteligência para que possamos ter uma religião única para todos os povos deste planeta. A nossa religião futura vai ser a religião cósmica. E essa religião cósmica prega a fraternidade universal, o amor incondicional como meta de todos os povos, nosso e dos extraterrestres, com certeza. Não vai haver diferença, detalhe nenhum que diferencia este rótulo ou aquele religioso. Bom, nós vamos estudar e descrever sucintamente algumas religiões na história da humanidade, a fim de entendermos possivelmente o sentido da vida, o entendimento da nossa inserção no universo da fonte criadora. E talvez entendermos um pouco melhor de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde iremos após a morte do corpo físico. Nós estamos vendo nesta figura as diversas religiões acontecendo na linha do tempo dos povos, como eu já falei, civilizações. Algumas são politeístas e outras monoteístas. Verificamos que a primeira religião monoteísta foi oferecida pelo povo hebreu, o judaísmo, e a partir daí originando outras religiões monoteístas, como o cristianismo e o islamismo. Então nós temos três grandes religiões, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, como religiões monoteístas, que creem no único Deus, criador de tudo que existe, de todo o universo. E nós não sabemos do que se trata esse criador. Qual é a sua estruturação? Nós não sabemos com certeza. Mas sabemos que ele é eterno e infinito em todas as qualidades. Já falamos isso nos outros vídeos, lembram? Muito bem. As outras religiões, elas podem ser consideradas como religiões politeístas, que são pessoas que creem em vários deuses. Já na pré-história eram politeístas, adoravam a lua, o trovão, a chuva, adoravam lá o sol, porque era o nível intelectual dessas pessoas a que permitia esta situação. Certo? Algumas religiões politeístas, entretanto, consideram um Criador supremo de todas as coisas e consideram também outros deuses secundários, terciários, tal, com diversas aptidões divinas. E ainda outras que a base delas é não teísta. Então nós temos vários tipos de religiões. Vocês estudando as religiões, vocês vão compreender isso que eu estou falando de uma maneira mais interessante. É por aí que nós ganhamos conhecimento intelectual e vamos ter condições de resolver a nossa religião interior, certo? Escolher o melhor caminho. Bom, então vocês estão vendo aí no quadro que com os sumérios nós tivemos em 4000 a.C. a invenção da escrita, mas já neste povo já ocorre uma religião politeísta. E nós vamos começar nos próximos vídeos a descrever cada uma dessas religiões para vocês terem uma ideia das características de cada religião desses povos. E é muito importante para a gente poder entender e tomar uma posição religiosa intelectualizada, no sentido de sabermos o que estamos fazendo aqui, de onde viemos e para onde iremos. Então aí nós temos, em 3150 a.C., o surgimento dos egípcios e suas religiões, o hinduísmo em 2000 a.C., essas datas elas não são estáticas, são próximos dela, antes e depois. Os egípcios, eu estou falando em 3150, mas eles já estavam antes, já na região onde eles se instalaram e ficaram
se desenvolvendo ali por muitos anos, por séculos, né? Temos o hinduísmo por volta de 2000 a.C., temos o judaísmo em 1592. Essa data também é quando foi definida a palavra judaísmo. Temos os chineses em 1100 a.C., mas também não é uma data de referência, mas que esses povos viveram durante vários séculos em torno dessa data. Temos os persas em 600 a.C. Então vocês estão vendo, temos a Grécia Antiga lá em 570 a 360 a.C., temos o budismo esotérico, várias religiões que aconteceram na Idade Antiga, vocês estão vendo aí. A única religião nesta Idade Antiga monoteísta era o judaísmo, o restante eram todos politeístas ou não teístas. E na época do imperador Tibério César, do Império Romano, em 42, no período de 42 a 37 a.C., surgiu quem? Cristo, Jesus Cristo. E aí iniciou-se uma mudança total, inclusive na contagem do tempo, dos anos. É artificial, mas é considerada o ano zero de Cristo até os dias de hoje. Estamos em 2020, com certeza. Muito bem. E aí nós temos a Igreja de Roma em 30 a 67 depois de Cristo. Temos o islamismo que surgiu lá na Idade Média em 570 depois de Cristo. Temos a Igreja Ortodoxa que se separou da Igreja de Roma, uma igreja cristã, a Igreja Ortodoxa. Vocês vejam que o cristianismo está sofrendo uma mudança aí gradativa nas diversas idades da história, da divisão da história da humanidade, porque vai havendo dissensões, discussões, não concordância com certos dogmas, com regras religiosas, e vai havendo diferenças e mudanças de rótulo. É isso que nós estamos falando aqui. Chega na Idade Moderna, lá temos a Reforma Protestante, então já é outra igreja cristã, diferente da Igreja de Roma. E se vocês estudarem a história do cristianismo, vocês vão ver o porquê dessas mudanças de rótulos no cristianismo. Temos também na Idade Moderna o candomblé, uma religião que foi instalada aqui no Brasil pelos escravos africanos que trouxeram essa religião lá da África. Naturalmente, o candomblé tem uma origem muito antes dessa idade. Essa data que eu estou colocando aqui, 1549, é a data da vinda dos escravos para o Brasil. Mas a religião de origem do candomblé, que tem outro nome, vem lá da África de milênios atrás. É uma religião que acredita num ser supremo criador, mas tem vários outros, vamos falar entre aspas, deuses, orixás, de energias da natureza que estão presentes. É diferente do cristianismo, naturalmente. O cristianismo se refere ao Evangelho de Jesus. E o candomblé aqui no Brasil deu origem a uma outra religião, que é a Umbanda, que é uma religião que tem uma influência da Igreja Católica, do candomblé e também do Espiritismo. E estamos vendo também que na Idade Contemporânea surgiu o Espiritismo, em 1857, então, que também é uma religião cristã. Então, olha lá, nós temos rótulos de religião cristã. A Igreja de Roma, o catolicismo, a Igreja Ortodoxa do Oriente, a Igreja Protestante, os evangélicos, e tem centenas de rótulos na Igreja Protestante, né? Vocês conhecem. E temos, finalmente, o Espiritismo, que é outra doutrina agora cristã. Acredita em Jesus, não como Deus, mas como um mensageiro de Deus. Então, há uma crescente conceituação das diversas religiões cristãs até os dias de hoje, e com isso nós vamos ter uma opção para quem é cristão de ver o que é melhor para cada um de si próprio, certo? Muito bem. Então, é esse o nosso objetivo.
nós vamos, a partir de agora, nos próximos vídeos, nós vamos começar a descrever sucintamente as diversas religiões, devagar e sempre. Vocês tenham paciência, vai ser é um curso, na verdade, que nós vamos fazer aqui de religião, mas com uma mente aberta. E eu não vou ficar preso a nenhuma religião ou rótulo. Nós vamos fazer uma boa reflexão, se é que nós vamos ser capazes disso também, né? Vamos ficar sujeito a chuvas e trovoadas, sujeito a críticas, porque ninguém é o dono do saber, com certeza. Mas nós podemos fazer uma reflexão, estudar esta ou aquela religião e ver o que nós vamos entender no final da história. A ideia é esta, é aberto. A gente pode chegar no final e falar, pô, não vou ter mais religião nenhuma, eu vou ser materialista, porque realmente não me interessa, por enquanto, na minha inteligência, adotar esta ou aquela religião como crença num Criador Supremo, certo? Beleza, então. Então, e também, se for possível, nós vamos estudar a doutrina espírita com mais aprofundamento. Eu quero fazer isso, realmente. O Espiritismo é a religião que eu professo, ela não é a última religião para mim. Nós estamos indo em direção a uma religião cósmica, com certeza. Mas o Espiritismo não me satisfaz intelectualmente no momento atual da minha inteligência. E eu quero passar um pouquinho dessa experiência doutrinária para vocês, como curiosidade. Estamos estudando religião, sem ficarmos ali propondo esta ou aquela como a melhor, porque não existe isso aí, certo? Existe, racionalmente, eu posso aceitar esta ou aquela religião como razoável para o meu trabalho evolutivo. É por aí a coisa. Então, até lá, meus queridos amigos. O Deus que habita no meu coração, saúdo o Deus que habita no seu coração. Vamos praticar a fraternidade universal, vamos praticar o amor incondicional como meta e seremos felizes, porque teremos Deus dentro de nós. Namastê.